Oi, olá, tudo bem? Boa noite. É, Estamos hoje ao vivo no programa Lives Cultura na UFG. Nós agradecemos ao Centro Cultural da UFG e aos parceiros, a Rádio Universitária, a SECOM, a TV UFG. E eu agradeço também ao João Vitor, que me deu um apoio tecnológico, tá? E só lembrar uma coisa antes de começar, né, que a programação do Centro Cultural, ela volta assim que nós tivermos melhores condições quanto à pandemia, né? Por hora, né, vocês vão ficar no canal da UFG, vocês vocês vão ficar na minha companhia, professora Maria Lenk, tá? E eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou um pouco nervosa, tá? É, a primeira coisa que eu gostaria de falar, lembrar vocês, é que essa live não é uma aula acadêmica, tá? É uma aula, é uma fala, né? Uma troca de palavras para quem não tem acesso à educação, para todos aqueles que têm dificuldade de entrar numa escola, seja no ensino básico ou no ensino superior, né? Para todos aqueles que pegam ônibus, 5, 6 ônibus ao longo do dia, 2, 3 para ir, 2, 3 para voltar. Para mim isso é muito importante, assim, eu considero muito a barreira social, né? Então, e não é pouca coisa, né? As pessoas chegam em casa e elas estão muito cansadas para pensar em educação, em estudar. Mas é também para aqueles que têm aquilo que nós chamamos de barreira cultural, né? Que é tão difícil de romper quanto, né? Quando nós lidamos com educação. Isso não é para mim, e nem para meus filhos. E assim, é com muita tristeza que a gente ouve isso ainda. E assim, então, a minha fala vai para dialogar com essas pessoas. Esse é um ponto que eu não, que eu, bom, é isso. Uma primeira pergunta, né, que a gente faz é: por que que a gente estuda história em tempo de pandemia? Né? Por que que é tão importante pensar em história numa época em que pesquisadores, médicos, enfermeiros, todo mundo está se debruçando não só para salvar vidas dentro dos hospitais, mas também em centros de pesquisa. Por que que é tão importante estudar a história, né? Por que que é importante num momento como esse? Eu acho que é mais importante do que nunca, né? Hoje, quando eu estava preparando essa fala, né, eu fiquei pensando na explosão da nossa desigualdade social, na nossa pobreza, violência, o descaso com a educação, né?
justamente por parte de quem deveria prezar mais do que ninguém a educação no Brasil, né? Com educação em qualquer nível, né? Seja no básico ou no ensino superior, nós vamos romper com essa desigualdade, né? Pelo menos buscar formas de se pensar isso. Bom, então, a pergunta que se faz é: o que é cidadania, né? E, gente, ó, meu irmão está ali. Maravilha, Guilherme. Então, olha só, quantas vezes nós já pensamos, né, na diferença entre ricos e pobres? Quantas vezes nós já paramos para pensar isso, né? E quais são as respostas que nós já demos para esse tipo de pergunta, se ela foi feita alguma vez por nós mesmos, né? E porque há tão poucas vezes, né, revoltas no Brasil, ou se é que as houve, né, em relação à desigualdade, né? Talvez um dos primeiros pontos que nós temos, né, nós naturalizamos a desigualdade social. Primeira coisa, né? Quando nós falamos, em desigualdade social, né? O que é isso, né? No mais elementar, nós estamos falando da diferença entre ricos e pobres, né? E não é o rico que se acha rico porque tem dinheiro para viajar de vez em quando, não. Os ricos somos muito ricos, né? É aquela parcela mínima da população que tem quase 50% de toda a riqueza no país, né? E aquele pobre miserável, né? Que na grande maioria das vezes nem sequer acesso àqueles R$ 600 tem. Então, esse é um primeiro ponto, né? O que é a desigualdade social que a gente fala? A diferença entre ricos e pobres. E eu falei agora há pouco da naturalização dessa desigualdade, né? O que significa naturalizar, né? Buscar explicações, né? Por exemplo, Deus quer assim, né? Quem nunca ouviu essa expressão alguma vez ao longo da vida? Por que pessoas tão ricas e há pessoas tão pobres, né? Muita gente vai falar, Deus quer assim. Ou ainda tem muita gente também que vai falar, a desigualdade desde sempre. E isso nunca vai mudar. Então, a outra, e não menos triste de se ouvir, é aquela: você não se esforçou o suficiente, né? Você não trabalhou o suficiente ou você precisa trabalhar mais. Ao longo desses últimos meses, né, e agora ainda mais, né, com a ampliação do número de pobres que nós temos, a tendência, né, é que nós ouçamos isso ainda com mais frequência. Mas, no fim das contas, qual é a relação entre cidadania e educação? Uma delas é que, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a desnaturalizar essas coisas, quando nós paramos de botar a responsabilidade em Deus ou no diabo, no quem quer que seja, né? Nós começamos a entender e talvez querer mudar alguma situação.
por exemplo, o que é cidadania, né? Se vocês perguntarem aos nossos pais ou aos nossos avós, quem ainda os tem, né? Ou a algum colega, né? É muito comum nós ouvirmos a resposta. é, Obrigada, gente. É, eu, eu fui votar, né? Então, ser cidadão é votar. Em princípio, não está errado, né? Votar faz parte dos nossos direitos políticos. Mas não é só isso. Ser votado também é um direito político, né? É, Ser votado, organizar-se em partidos políticos também faz parte do direito, né? Parece que não, mas esse é um dos pontos mais fundamentais. O direito de organizar-se socialmente, né? O direito de ir para a rua, por exemplo, né? Agora, para que a gente possa, né? Para que nós possamos nos organizar com o direito de votar e ser votado em partidos políticos, é preciso que nós tenhamos acesso àquilo que se chama de direitos civis, né? O que são os direitos civis? Aqueles mais básicos que muitas vezes nós nem nos perguntamos. O nosso direito de ir e vir. O nosso direito à inviolabilidade da correspondência. O nosso direito a não levar uma pesada na porta. Ou seja, a inviolabilidade do lar. Então, um e outro vai pensar assim, mas isso não é para todo mundo. E é ruim que não seja, né? Ou seja, a cidadania, ela já começa, o meu gato aqui, ela já começa excludente porque para alguns é um pé na porta, para outros é uma porrada no meio da rua, né? Ou seja, o direito de ir e vir, o direito à inviolabilidade do lar, o acesso à justiça, né? O acesso à justiça, ele não aparece para todos. E é uma pena, porque o que significa o acesso à justiça? É você ter direito a um julgamento justo, você ter direito a um advogado, você ter direito de não ser torturado, você ter direito a uma prisão minimamente com condições de viver lá dentro. Então, isso compõe alguns traços dos direitos civis. Qual que é o grande problema, né? Qual que é o grande acesso a todos, né? Quando nós olhamos para essa noção de direito, né, ela diz muito respeito ao indivíduo, né? E aí acontece uma coisa bacana, porque assim, quando nós falamos de indivíduo, não é só uma palavrinha, né? Quando nós falamos de indivíduo, nós estamos falando, pressupõe direitos iguais. Significa que se eu tiver uma demanda com o meu vizinho, né? Se eu tiver uma demanda com o meu vizinho, nós dois teremos que ter acesso às mesmas coisas. Agora, quando nós não temos isso, por exemplo, né? Então, voltando à ideia de indivíduo, né? Ou seja, todos são iguais perante a lei. Mas aí alguém vai perguntar, pô, professora, nós não somos. Infelizmente, é verdade, nós não somos. Agora, hoje, nós temos mecanismos que espera-se que eles funcionem, né?
Nós temos os códigos civis, os códigos penais, nós temos a Constituição. Tudo isso espera-se, né, que funcione, mas nem sempre é assim. Agora, né, hoje nós vivemos numa sociedade de indivíduos e espera-se que os aparelhos que devem proteger o cidadão, eles funcionem. Caso contrário, nós voltaremos àquela velha, aquilo que acontecia séculos atrás, né? Que chamava, que os estudiosos chamam de sociedade de persona, ou sociedade de pessoas. O que é que significa isso, né? Significa que naquela época, né, no período que alguns chamam de colonial, no período imperial, a justiça ela funcionava a partir de privilégios, né? Aquela sociedade era de privilégios, era uma sociedade de favores. Então, para vocês terem uma ideia, né, para quem tiver for aluno, né, na área de história ainda que não seja, por exemplo, no dia que vocês tiverem curiosidade de olhar um documento, né, dos séculos passados, vocês vão se deparar com três letrinhas sempre no final de um processo, ou no começo de um processo, que chama ERM. O que é que significa isso, né? Espera receber mercê. Ou seja, espera ser agraciado, espera receber um favor, né? A justiça naquela época, ela era justa, né? Dentro daquilo da forma como existia, mas era no terreno do favor. Ou seja, o juiz podia olhar e podia ser seu parente, e a coisa funcionava muito na base do compadrio, da amizade e das relações de parentesco. Aí alguém vai falar assim, professora, mas hoje também é. Essa é a questão. Não é, acontece ainda hoje, mas não poderia acontecer, porque nossa sociedade é diferente daquela, tá? Esse é um ponto. Então, por que a gente deve estudar a história, né? Justamente para que nós deixemos de naturalizar esses pontos, né? Então, a sociedade hoje não deveria pensar que é a mesma de 100, 200, 300 anos, né? Por que aquelas pessoas elas se fiavam muito no compadrio e na amizade, né? Porque a sociedade era como era, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a sociedade colonial, imperial, nós não tínhamos uma coisa que hoje é o mais fundamental que pode existir numa sociedade: acesso à educação, né? Então, quando nós olhamos para a importância da educação, para a importância de estudar a história, exatamente porque a gente precisa entender que essas nossas mazelas, elas não podem também ser entendidas como um contínuo. Foi e vai ser sempre assim. Senão, por exemplo, para aquele que quer estudar história, você vai começar a já ver desde o começo a gente empobrece uma interpretação de passado. Mas voltando aqui, em relação por fim, né, aos direitos sociais, né? O que vem a ser os direitos sociais? Né, que hoje se fala muito, então é o básico do básico daquilo que a gente precisa para viver, né? Moradia, saúde, educação, aposentadoria. Quando a gente olha, pensando isso no âmbito da cidadania, o que nós temos, né?
os direitos sociais, eles servem para garantir a distribuição da riqueza numa determinada sociedade. Ou deveriam, pelo menos, né? Então, hoje, quando nós falamos em justiça social, né, não é porque não é por o governo ser bonzinho, né, mas é porque é direito. E isso tem, por exemplo, o não saber qual é a diferença entre direito e privilégio, entre direito e benefício, né? Talvez muitas vezes nós não prestemos muita atenção nas palavras, mas elas seguem sendo aquilo que de melhor pode definir a compreensão que nós temos em relação aos direitos. Vou falar de, por exemplo, uma implicação social de não falar, né? Queria dar 2 exemplos para a gente pensar um pouco, né? E depois, se vocês quiserem, eu vou ler com mais calma, se tiver alguma mensagem, ok? A diferença entre legislativo, judiciário e executivo, né? Não saber, né, a diferença entre cada um, né, isso faz com que a grande maioria de nós, né, nós que não sabemos essa diferença, ela dá muita abertura, por exemplo, para o jeitinho e para a malandragem. Vou dar um exemplo clássico, né? Por exemplo, o governador lá do meio de uma cidadezinha, o vereador, desculpa, lá do meio de uma cidadezinha pequena, na qual as pessoas não têm muito acesso à educação, nem têm acesso a certas discussões, ou não querem ter, enfim. Mas então, o sujeito que se candidata a vereador, ele vai fazer, qual é a propaganda? Né? Ele vai fazer a propaganda, vou fazer asfalto passar na sua estrada, vou consertar a sua ponte, né? Vou te arrumar um emprego, ou vou ficar de olho para ajudar a sua aposentadoria. Por que falo que é malandragem, né? Porque, né? Porque vereador, deputado e senador, eles têm que fazer leis, eles têm que fazer com que solicitações públicas possam ser debatidas e serem transformadas em leis quando dá viabilidade ou quando de interesse público. Mas aí o sujeito fala, olha, eu vou fazer estrada, vou fazer o asfalto passar na sua rua, eu vou garantir a sua aposentadoria. Ele está usando de má fé, né? E aí, qual que é o resultado disso, né? Aquelas pessoas se sentem em dívida com esse sujeito que foi eleito, né? Por conta de promessas que as pessoas de um lugar não sabiam que eram só promessas. Aí, outra coisa que esse pessoal costuma fazer com muita frequência, né? Eles arrumam um carro, ou uma Kombi, ou um ônibus, para levar as pessoas para os hospitais, nas cidades, né? Nas capitais, para os hospitais das clínicas. E o que acontece? É legítimo levar, mas tão legítimo é pensar em mecanismos para que esse hospital, naquele lugar, ele possa dar um atendimento digno. Significa que ele tem um papel para garantir
direitos sociais. E aí, para fechar isso, né, como é que nós pensamos na questão dos R$ 600? Muita gente fala, mas é esmola de governo, ou como nós falamos, né, como nós ouvimos na mídia, nós falamos em ajuda do governo, né? Não, não é, não pode ser ajuda do governo. Não pode ser ajuda do governo. E não é. É um direito que as pessoas têm de receber de volta todos os impostos que nós pagamos, né? E aí, por exemplo, quando nós pensamos na linguagem que a grande maioria de nós usa, em relação aos direitos, né? Perguntem aos seus avós, perguntem aos seus pais, né? Para a grande maioria das pessoas mais idosas que vocês conhecem, o que elas vão buscar no banco, né? Ou na lotérica. Eu nunca ouvi ninguém falar, eu estou indo buscar meu direito. A grande maioria fala, eu vou buscar meu benefício. E por que, qual é o resultado disso, né? Quando nós olhamos para a história do Brasil, nós estamos olhando para uma história que nos mostra que muito mais do que lutas sociais por direitos sociais, civis e políticos, né? Essas coisas todas elas nos vieram, tudo isso que nós temos, o pouco que nós temos, né? Esse pouquinho que nós temos veio por concessão. E aí, por exemplo, dentro da nossa história, quando nós olhamos um pouco para trás, talvez fique mais claro do porquê nós votamos em pessoas e não em ideias políticas. Obrigada. Então, por exemplo, antes que eu me perca aqui, olha, nossos direitos, né? Quando nós olhamos para a nossa história, né? Nós tivemos primeiro um rei, né? Que concedia graças e privilégios. Depois nós tivemos uma história de imperadores que concediam graças e privilégios, né? Depois nós tivemos, aí a nossa história ela nasce dentro de um golpe militar. Depois nós temos Vargas, que no momento em que o Brasil começava a tomar uma determinada forma, né? O que acontece? O Estado vem concedendo benefícios, né? 13º, direito às férias, assim, e isso, tudo isso é muito significativo, por quê? Porque nós vamos sempre agradecer por aquilo que nos foi feito. Então, que bom que você me arrumou a aposentadoria. Bicho, vereador não vai arrumar isso para você. Que bom que você consertou, que o prefeito consertou a estrada. Ele tem obrigação. Assim, não são poucas as histórias que nós ouvimos dizer de lugares que pagaram, de pessoas que pagaram do próprio bolso, fizeram mutirões para garantir um asfalto. Contando isso, muita gente não acredita, né? Mas infelizmente é verdade.
Então, eu acho que é um convite, né, para que a gente pense um pouco naquilo que nós falamos, né? Então, mais do que mais do que pensar em votar, né? Nós também pensemos no direito de que se um dia, com responsabilidade, eu possa ser votado, de que meu direito de ir e vir, né, não seja usurpado, né, para que todas as pessoas tenham acesso a um hospital, a um tratamento digno, né. Então, antes de me delongar demais, né, a cidadania, né, ou seja, essa conformação daquilo que de direitos civis, de direitos sociais, de direitos políticos, não segue a mesma lógica nem nos países e nem em tempos diferentes. Mas é fundamental, ainda que nós não saibamos como isso funciona nos Estados Unidos, ou que nós não saibamos como funciona na Alemanha ou na Europa como um todo, né? É preciso que a gente tenha noção do que é ser cidadão no Brasil e de que essa noção de ser cidadão de bem, né, ela já começa errada, né? Porque ela é excludente, né? Ela é extremamente excludente. E qual é o papel da educação no meio disso tudo, né? É que a educação ela tem potencial para transformar. Na medida em que nós deixamos de naturalizar a diferença, a miséria, né? Colocar a culpa em Deus, né? Acho que a gente começa a avançar um pouquinho na construção da nossa cidadania, né? E isso acontece, né? Para muito além da sala de aula, né? A sala de aula é um dos espaços, mas quando a gente começa a se reunir coletivamente, né, em determinados grupos para pensar como que a gente pode, né, contribuir para minimizar a miséria, a desigualdade social, eu acho que a gente avança um pouquinho, né? Qual é a relação com a educação de estudo no meio disso? Conhecimento transforma. Conhecimento faz uma das coisas mais fantásticas que pode acontecer na vida de uma pessoa. É quando nós começamos a fazer perguntas, muito mais do que respostas, né? Por que eu estou falando de cidadania, no fim das contas, né? Porque é um assunto que me toca, né? Porque porque faz parte das minhas inquietudes, assim. E daqui de casa, naquilo que eu espero que, de alguma forma, né, eu possa ter criado uma inquietação em vocês, tá? Eu estou feliz com os comentários, tem alguns ex-alunos aí, eu espero, de coração, que, que aqueles que estudam para contribuir com a cura, né, do coronavírus, eles tenham sucesso, êxito, né? Para que nossa vida possa voltar ao mais normal possível. E nunca vai ser normal, né? Nunca vai ser normal para aquelas pessoas que perderam parentes, que perderam amigos, que têm familiares no hospital. Eu espero que esses profissionais de saúde
eles sejam respeitados em todos os lugares que eles forem, que eles pisarem. Mas eu espero também que todos aqueles profissionais que garantem com que a cidade não vire o caos, né, elas sejam respeitadas, né? Além dos médicos, enfermeiros, dos pesquisadores que estão dando literalmente a vida, nós também temos um batalhão lá fora, né? De garis, de servidores de uma série de profissionais que sem eles a gente não viveria, né? Então, todos aqueles que estão na rua, né? Que estão garantindo com que a sociedade lá fora funcione, né? Também aqueles que estão indo trabalhar porque com medo, porque perdem, porque têm medo de perder o emprego, né? Para esses também, meu respeito, né? Então, essa live aqui foi pensada para vocês, né? Cidadania, isso passa primeiro, né? Pensar cidadania, né? Pensar, né? A cidadania, eu acho que é um dever nosso, né? Não importa se eu tenho curso superior ou não, né? Mas eu espero que, de alguma forma, isso tenha trazido muito mais inquietações, no sentido de que tornar-se cidadão, né? Conhecer um pouquinho mais da nossa história, né? Das nossas histórias de desigualdades, né? Como é que eu vou dizer? Ajuda a nos tornar mais cidadãos, né? Na medida em que a gente aprende a não calar, né? Na medida em que a gente pode ajudar e dizer, olha, não é benefício, é um direito. Acho que é isso. Bom, voltando aqui, tem um tempinho, né? Uma das coisas mais bacanas que eu já vivenciei, né, há muitos anos atrás, quando a minha irmã estudava, né, no secundário, né, e ela disse, Maria, você tem que ir numa sessão da Câmara nos vereadores. Olha, Maria, mas a gente aprende tanta coisa, inclusive em quem não votar. Eu acho que o que significa isso, né? Para que nós nunca esqueçamos de que esses lugares, né, eles devem ser frequentados por todos. Uma universidade, uma escola, um hospital, uma, uma câmara, um palácio de governador, um museu, um teatro, né? Tudo isso é lugar de todas as pessoas frequentarem, né? Exercer cidadania também passa por aí. É fazer uso do espaço. Assim, cara, isso é a primeira live, então aí fica um pouquinho mais, é, fica um pouquinho mais estranho. Olha,
Eu estou vendo aqui, vou ver o que eu posso responder. Ah, então, Afonso, você pode ter certeza que tem muito candidato, sim, fazendo uso da pandemia como palanque. Não vamos citar nomes, porque eu acho que aqui todo mundo consegue pensar em alguma coisa. Dorivan, como eu imagino o futuro pós-coronavírus, cara, eu não sei se eu posso dizer que eu imagino. Eu gostaria apenas de que ele fosse melhor, assim, que fosse menos excludente. E que numa outra situação a gente jamais veja aquilo que a gente vê que a gente vê hoje, né? Enterros coletivos, em valas, que a sociedade ela esteja mais preparada para isso, que a sociedade lute mais por seus direitos. Então, assim, eu acho que nunca é ajuda, né? E assim, daquilo que a gente pode fazer é pensar o tempo todo, não tudo aquilo que nos vem, tudo aquilo que não pode ser benefício, não pode ser favor, né? Tem que ser considerado como direito. Afonso, obrigada. Flávia, Ivanaldo, a sociedade relacional do século XIX ainda tenta resistir. Entre os ricos, ainda é muito forte o chamado prestígio, relações resultante de relações espúrias, daí juízes terem tantas relações com os ricos. Olha, quando nós olhamos, eu acho assim, uma coisa para se pensar, numa coisa para se pensar, por exemplo, a permanência de certos valores, né? Por exemplo, as relações de compadrio e amizade. Assim, isso faz muito parte do nosso cotidiano. Se vocês observarem, e aí seria fantástico um trabalho, pensando em história, né? Alguém pesquisar quais são as famílias de políticos e quais suas teias de relações e casamentos. Porque, gente, olha, pobre casa em qualquer situação. Pobre, eu falo, nossa, sociedade de modo geral. Mas aqueles ricos, muito ricos, será que eles têm direito a escolher com quem querem casar? Flávia, no dia em que se comemora o descobrimento do Brasil, qual a importância de se estudar a história hoje? Eu acho que entender, né, assim, por que estudar a história nesse momento? Eu acho que principalmente para que a gente possa entender a naturalização das nossas desigualdades, né? Poucas vezes nós, a grande maioria da população, quando não fala, né? Deus quer assim, a outra metade, muitas vezes, aí eu falo do ponto de vista de historiador, né? Nós falamos muito, porque os portugueses nos colonizaram. Gente, história serve, né, justamente para isso, para que a gente não saia colocando a culpa em todo mundo lá atrás e tirando a responsabilidade dos nossos ombros, né? Então, ah, eu acho que esse é um dos pontos, né? Olhar e pensar, né? Será que dá para pensar a história como um grande contínuo? Não, né? Eu acho que a beleza, aí eu falo assim, a beleza justamente de estudar a história está nisso, é de você perceber esses movimentos de permanências, né? De uma
de como nós somos moldados, mas ao mesmo tempo perceber rupturas dentro da nossa sociedade. E talvez, quem sabe, né, se as pessoas começassem a gostar um pouquinho mais de história, né, talvez, né, a gente viveria num país um pouco mais menos desigual, ou pelo menos que problematize mais, que não se satisfaça mais com tanta desigualdade. Assim, esse é um dos pontos muito importantes para a gente pensar nesses tempos, né? Ressignificar valores, né? Nossa relação com o espaço público, o que significa espaço público, né? O que significa quando nós falamos em justiça social, né? Eu acho que tudo isso, quando a gente começar a cuidar, cuidar das palavras, né? E ajudar, fazer com que nós também pensemos mais no tipo de palavra que nós usamos. Acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Conceição, se nossa população compreendesse, aí aquele problema, né? É, se, né? Ivonaldo, eu acho que assim, numa sociedade pós-pandemia, eu não sei, eu acho que aí eu falo do ponto de vista do achismo mesmo. A falta de uma educação, a falta de uma educação humana, né? No sentido de a gente pensar para que serve, né? Para que serve estudar filosofia? Para que serve estudar ciências sociais, né? Para que a gente tem que entender o nosso passado, né? Ontem foi o dia de Tiradentes, né? E nesses dias foi Tiradentes, foi descobrimento do Brasil, né? Qual é o significado dessas personagens hoje, né? Para que entender por que é tão importante entender que aquela cara de Jesus Cristo que o Tiradentes tem, ele é uma construção de 100 anos depois, né? Uma construção muito posterior ao próprio Tiradentes, né? E que aquela cara de Jesus Cristo lá não é à toa, né? Assim, eu espero, né? Eu gostaria que não. Como será o futuro das humanas, eu não sei. Assim, seria bom se fosse melhor. E, de forma geral, acho que seria bom se toda a sociedade saísse dessa melhor, né? Mais justa, mais equânime, mais menos desigual, menos desigual. Assim, então, a questão da gripezinha, né, cara? Assim, assim, isso é uma preocupação porque, infelizmente, tomara, né, que não, mas essa ideia de que é uma gripezinha, talvez
ela só mude na cabeça de algumas pessoas quando as pessoas começarem a perder quem amam, né? Assim, domingo passado, uma das coisas mais tristes, mais tenebrosas que acho que o Brasil já viveu aconteceu no domingo passado, né? Ao longo da semana passada, pessoas dançando com um caixão, comemorando a gripe, né? É, não quero pensar, obviamente a sociedade brasileira não é toda assim, mas é algo assustador. E, principalmente porque elas se acham amparados em representantes, né? E assim, isso é assustador, né? É assustador como nossos direitos, né? Eles estão se tornando cada vez mais frágeis, e, em todos os sentidos, e isso vem de várias direções, né? Isso vem da rua, isso vem dos lugares, das instituições que deveriam nos preservar, né? De ditaduras e de tortura, enfim, de um passado que ainda não está totalmente esclarecido. Acho que é isso. É, mais alguém? Olha, é, eu, eu fico muito feliz de ter ficado aqui esses 50 e poucos minutos com vocês. Eu agradeço muito a participação. E me desculpe lá o nervosismo, mas acho que é assim, sempre um pouco assim. Eu espero que vocês tenham gostado daí, tanto quanto nós gostamos daqui, ok? Eu espero que assim que nós terminarmos, né, que essa pandemia termine, né, vocês possam adentrar a universidade ou qualquer outro espaço público, se sentindo parte dele. Enquanto isso, participem das lives, viajem, né? Sem sair de casa, conheçam o mundo, né? Leiam, conversem sobre isso, tenham dúvidas. Gente, boa noite. Mais uma vez eu agradeço a Flávia, eu agradeço ao Centro Cultural, ao SECOM, de novo, à Rádio Universitária, à TV Universitária da UFG. Agradeço mais uma vez a Flávia, ao João Vitor, que estava no apoio tecnológico. Agradeço a presença de todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e que vão dormir com muitas inquietações. Tenham todos uma boa noite. Obrigada.